O que Deus viu em mim e em você, que tem mais valor do que o próprio Filho dele. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, na live devocional para uma vida plena, Café com AP. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e estamos aqui todas as terças-feiras, às 14 horas, horário da Suíça, 9 horas da manhã, horário do Brasil, ministrando a palavra de Deus e tomando um cafezinho com você, desejando que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Glória a Deus. Vamos chegando. Um grande abraço para todos que estão aqui. Vai marcando alguém. Marca alguém aí. Clica aqui no aviãozinho de papel e vai chamando alguém. Hoje você vai ter a oportunidade de ouvir uma das parábolas mais curtas de Jesus, de uma maneira talvez como você nunca tenha ouvido, e que vai mudar a sua maneira de se ver e de você ver o Evangelho e a palavra de Deus. Deus quer mudar a nossa maneira de ver a vida, por quê? Nós não enxergamos a vida como ela é. Nós enxergamos a vida através de nós mesmos. Por isso a necessidade de sermos transformados a cada momento, gradativamente, através da manifestação de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, que nos capacita a vencer, a caminhar, a dar um passo adiante. E é para isso que nós estamos aqui. Grande abraço, Jane, Lindy, Deus abençoe, Ruth. Uau, muito bom, muito bom. Deus abençoe poderosamente. Ana Paula, shalom a todos. Amém, vamos nessa, vamos lá. Convido alguém a escrever aqui para mim o texto de Mateus. Escreve para mim, Mateus 13, 44. Mateus 13, 44. Ok? Pai, fala conosco poderosamente nesta live. Ministra os nossos corações. Vai tocando agora em cada um de nós, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. A divisão da nossa alma e do nosso espírito. Vem entrando com cura, com libertação em cada lar. Vem entrando em cada causa, em cada necessidade. Vem, Senhor, alinhando propósitos. Venha, meu Pai, realmente, Pai, ministrando em cada sentimento, em cada coração neste exato momento. Transforma pensamentos, levamos cativa o nosso pensamento a Ti e chamamos a manifestação, a mente de Cristo. Hori Kalabasuri Andarabashayas. Tu podes fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Tu és real, Tu és presente, a Tua mão não está encolhida de modo que não possa abençoar. Tu és o Deus bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Pai, mediante as circunstâncias, Tu és um Deus que se revela e que revela o Teu caminho no meio da tempestade. Por isso, Pai, há um caminho em cada situação instalada na nossa vida ou em nossos corações. Meu amado irmão, minha amada irmã, que me assiste neste momento, existe um caminho no meio da tempestade que você está passando. Existe um caminho no meio da tribulação. Deus está contigo. Isso faz toda a diferença. Quando nós sabemos que Deus está conosco, nós sabemos que a mão do Senhor nos guia, não nos abandona. E isso faz toda a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Vamos lá, Mateus 13, 44. Olha o que o texto diz. Tá? Que o anjo do Senhor te visite agora, Lu. E que a mão do Eterno te proteja e use os médicos para te orientar, em nome de Jesus. Olha só que interessante. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Amém? Muitas das parábolas e dos textos bíblicos são incompreensíveis, até você entender o que eu vou te falar hoje aqui.
Eu quero te dizer que tem pessoas que estão plenamente condicionadas a ouvir a mensagem de uma certa forma. Sabe, tem gente que está condicionado a ouvir só um tipo de pregação, só um tipo de mensagem que vai só para um tipo de lugar. E você é livre para escolher o que você vai comer, o restaurante que você vai comer, a pregação que você vai ouvir. Mas a verdade é o seguinte: primeiro, você tem que passar tudo aquilo que você ouve no filtro da palavra, no filtro da verdade. Segunda coisa, depois que você percebeu, não, essa fonte é saudável, essa fonte é segura, essa palavra é aprovada, ela não está vindo no formato que eu espero, na embalagem que eu espero. Ok, mas o que Deus tem para falar comigo? Deus pode falar contigo através de uma criança? Será que você está aberto ao ponto de ouvir Deus falar com você através de situações inusitadas? O quanto você se encontra aberto para ouvir a voz de Deus? Esse texto, ele é incompreendido por muitos, mas eu quero decifrá-lo aqui para você. Jesus continua, como em todas as parábolas, comparando o reino dos céus com a terra. Ele encontra sempre algo na terra que é reflexo, que é sombra daquilo que o céu declara, que o céu manifesta. Então, como as outras parábolas, ele diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Você tem desejo de conhecer o reino dos céus? Qual é o teu desejo? Deus, ele trabalha com expectativas. Para o que você está fazendo agora e me escuta. Deus trabalha com fé, com expectativa também. Deus trabalha com a tua fé depositada naquilo que ele vai fazer, com a tua esperança naquilo que ele vai fazer. A partir do momento que nós aumentamos a nossa expectativa, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, então Deus vai trabalhando infinitamente mais em cima daquilo. Por isso que a Bíblia nos fala em outra parábola que quem tiver fé como um grão de mostarda em todas as suas características, pequeno, mas firme, duradouro. E é por isso que o inimigo tenta de diversas formas abalar e destruir a sua fé, a sua esperança, a sua confiança, não é verdade? Então, Jesus compara o reino dos céus com um tesouro escondido num campo. Para que você entenda essa comparação, a primeira coisa, você tem que alinhar a sua vontade. Hoje nós vivemos tempos tão difíceis. Por quê? Porque antigamente, há 15 ou 20 anos, nós víamos que as pessoas tinham fome de Deus, desejo, interesse. Então, as pessoas iam em busca. Hoje, as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas. Sabe um excelente exemplo para isso? É aquela pessoa que não faz boa alimentação, mas ela vive beliscando. Você é esse tipo de pessoa? O que acontece? Eu me lembro quando eu era criança, que minha mãe, quando a gente chegava em casa perto da hora do almoço, né? Criança chega em casa às 11h30, né? E ela quer comer tudo que tem pela frente. Então ela vai lá. Se tiver iogurte, pão, bala, biscoito, aí minha mãe, talvez a tua mãe, tenha feito a mesma coisa, assim, não vai comer agora, porque senão vai estragar o apetite para o almoço. Eu estou aqui cozinhando tem muito tempo. Isso acontece espiritualmente com as pessoas. Talvez você não esteja desejando o reino dos céus e aí você não vai compreender o que Deus está falando com você agora, o que Ele quer falar com você agora. Pare agora e escute o que eu estou te falando. Não se preocupe com outras coisas. Se você chega e vive beliscando,
ao invés de se alimentar daquilo que Deus tem para você, o que vai acontecer? Quando o verdadeiro alimento chegar, você não vai ter fome. Você não vai ter o desejo de se alimentar da palavra de Deus. E aí você vai perder o genuíno alimento. Então alinha a sua vontade. Para de ficar beliscando, sabe? Está na hora de você receber alimento sólido. Mas a gente fica aqui, talvez por causa desse fluxo, essa enxurrada de pensamentos, esse ataque constante de informação excessiva, esse sentimento que foi implantado na gente de que a gente está perdendo informação. Quando você vê, tem uma hora que você está aqui, ó. Tem quanto tempo que você não para ler um livro? Tem gente que está com sérios problemas de foco, de atenção, de déficit de atenção. Sérios problemas. Eu vou te falar uma coisa. Não é remédio que vai te resolver, não. Não estou aqui falando contra medicamento ou médicos. Mas eu estou dizendo que não é. A primeira coisa que você tem que fazer, antes de tudo, é mudar os seus hábitos. Ir para o Senhor. Se submeter a Ele. Você está debaixo de fortes ataques do inimigo. E você é responsável de interromper isso. Não vai buscar uma solução de um medicamento e continuar com o mesmo hábito. O inimigo quer roubar o teu foco, quer roubar a sua atenção e fazer com que você seja guiado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Quando, na verdade, Deus quer que as suas emoções estejam sujeitas ao seu espírito. E assim você venha viver tudo aquilo que Deus tem para você. Deus quer que você tenha fome e sede das coisas do céu. Do que você tem tido fome e sede? Já viu que interessante? A Bíblia nos fala, e é só em português que tem essa palavra, que é a palavra saudade. Né? Nós vemos que a gente tem saudade do céu. É tão interessante isso, né? É algo que é impresso em nós pelo Espírito. E a gente sente saudade desse lugar. Estava conversando com um casal de amigos esses dias e a sua esposa disse algo muito especial. Ela disse assim: eu tenho saudade do que eu ainda não vivi. Quem já sentiu algo assim? Tão diferente até de você tentar explicar. Saudade daquilo que eu ainda não vivi. Eu tenho saudade de tudo aquilo que eu persigo pelo Espírito, que o Espírito Santo imprimiu em mim, que as promessas de Deus projetaram na minha vida e que eu ainda não cheguei lá. Eu tenho saudade disso. Por quê? Porque um gosto disso já foi colocado em mim. Um desejo disso já foi colocado em mim. E aí eu quero ir em direção a essas coisas. Esse é o Deus que deseja se revelar e coloca pistas no caminho. Mas esse Deus que coloca pistas é o Deus que nos desafia também a caminhar pela fé até alcançar essas promessas. E aí, o reino dos céus, esse reino que a gente deseja, esse reino que eu falei aqui, que gerou talvez fome em você, e que você decide botar de lado aquele biscoitinho, aquelas coisinhas que te tiram do foco. Assuntos, às vezes, até importantes, mas que giram em torno do assunto principal. E você fica ali excitado, perdido nesses assuntos, sem entrar no assunto fundamental que vai te dar acesso a todo o resto. Entende o que eu estou te falando? Deus não dá as coisas pela metade. Ontem a Glaucia chegou em casa lembrando essa frase, e eu quero te contar um testemunho, a não ser que você não queira ouvir, né, sobre esta frase. No começo dos anos 2000, a gente morava em Porto Alegre, eu era co-pastor ali, e assaltaram a igreja, roubaram o meu teclado que estava na igreja. E
Foi desafiador, mas eu dobrei meus joelhos em casa quando um irmão passou de ônibus em frente à porta da igreja, viu a porta arrombada e me ligou. Eu falei, Deus, se dá tempo de que meu teclado não seja roubado, então intervém. Se não, que o ladrão se torne um ministro de louvor, músico, tecladista. Né? Foi duro perder aquele teclado. E eu poderia ir numa loja, dividir ele em 500 mil parcelas, né? Instrumento importado do Brasil, uma loucura. Né? Mas eu não fiz. Eu entreguei isso nas mãos do Senhor. E enfim, o testemunho é longo, mas eu quero reduzir da seguinte forma. Uma pessoa soube que eu estava sem o teclado e não era um cristão convertido, era simplesmente um amigo da igreja que vinha de vez em quando. E então ele me ligou e me perguntou quanto que era o meu teclado que tinha sido roubado. E eu disse o valor na época, era 5 mil reais. E essa pessoa disse, uau, é caro. Eu falei, mas meu irmão, o senhor que me ligou, o senhor que está perguntando, o senhor não é obrigado a nada, né? Só estou te respondendo a pergunta. Ele falou, não, eu vou te dar metade. Fiquei muito feliz. Eu fui na loja no outro dia, peguei um catálogo, não tinha mais o meu teclado, era já um teclado fora de linha. Tinha um outro, tava caro, tá? Tava na faixa dos 5.300. Mas eu levei o catálogo para casa, fui orar naquele negócio, né? E vi uma opção na metade do preço. Não ia ser bom, ia ser melhor do que nada, mas não era o que eu estava querendo, né? E aí eu orei em cima daquele negócio. Isso foi entre quarta-feira e domingo. No domingo, ele mandou um cheque pela sua esposa no valor de 5 mil reais na época. Por quê? Porque ele estava em frente à sua loja, passou ali um mendigo, pediu um sanduíche, ele comprou um sanduíche para ele, outro para o mendigo. E resumindo, o mendigo olhou para ele e falou algo da parte de Deus para aquele homem. Que ele entendeu que Deus estava falando com ele. E aquele mendigo disse assim, as bênçãos de Deus não são pela metade. Aquele irmão entrou para o seu estabelecimento, foi ao banheiro, chorou muito porque ele entendeu que Deus estava falando com ele sobre a oportunidade de salvação, sobre a família maravilhosa que Deus tinha dado. E ele percebeu que ele não poderia ofertar a metade, sendo que Deus tinha tocado no coração dele de fazer tudo. Ele saiu para procurar aquele mendigo que nunca esteve ali antes e nunca mais o viu. Então, não sabemos se foi alguém, se foi um anjo, né? Vamos saber lá na glória. Eu peguei aquele valor, comprei o meu teclado, e essa é só uma parte do testemunho. E aquilo marcou a nossa vida, porque a palavra de Deus nos fala que Deus é fiel para completar a obra que Ele começou em nós. E talvez você se encontre nesse dia cansado, abatido, sobrecarregado, olhando as circunstâncias ao seu redor e pensando, meu Deus, não vai chegar, não vai concluir, não vai completar. Mas o Deus que falou, Ele garante. Porque é o nome dele que está em jogo. E Deus tem um propósito. Quando ele olha aqui nessa parábola e vê um campo, encontra um tesouro num campo, né? Esse homem que encontra um tesouro num campo, ele vai cheio de alegria, vende tudo, compra aquele campo. E se a gente pensar com os olhos humanos, a gente vai pensar, uau, se foi um homem que vendeu tudo, comprou um campo por causa daquela pérola, por causa daquele grande tesouro, o que ele ia fazer depois com aquilo? O que ele ia fazer? Ele ia ter que vender de novo para poder comer, para poder viver? Não. Essa ótica está errada. Todas as outras parábolas, Jesus está falando da parábola da semente, da parábola do campo, do semeador, não é verdade? E ele diz o quê? O campo é o mundo. E o homem é Jesus. E ele encontra um
tesouro escondido no campo. O campo é o mundo. E que tesouro é esse que ele encontra nesse campo? É você. Sou eu. Esse tesouro escondido no campo somos nós. Ele vai, se despe da sua glória, vem pagar a dívida que a humanidade tinha para com Deus, com o seu próprio sangue. Aí você talvez vai se ofender com o que eu vou dizer agora, mas se você se ofender, é culpa da sua religiosidade, meu amado. Deus viu mais valor em você. Deus viu mais valor em você. Como, Rafael, que Deus viu mais valor em mim? Frágil, pecador, necessitado. Porque Deus tem negócios na terra. Deus só tinha um filho, Jesus Cristo de Nazaré. Mas o desejo de Deus era ter uma família de filhos sacerdotais, um reino de sacerdotes, um reino de filhos semelhantes a Jesus. E a identidade de Jesus é sacerdotal. Ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício e abriu um novo e vivo caminho. Redaya Sanderikevosai. O Senhor diz para que você entre, passe e oferte a sua própria vida a cada momento, diz o Senhor. Herivashodekam. Então, o homem que viu um grande valor num campo, um tesouro no campo e comprou, é Jesus. E ele viu no campo que é o mundo, você. Como que eu não tenho nada de mim mesmo que eu possa oferecer para Deus? Eu quero te dizer, sabe que Deus viu de valor a oportunidade em mim e em você de multiplicar Jesus. Escuta o que eu estou te falando. Deus tem negócios na terra e os negócios de Deus na terra é multiplicar o Filho, porque a terra é um lugar de multiplicação. Tudo que é lançado na terra multiplica. Por isso que o diabo, ao pegar as chaves da terra das mãos de Adão, ele vem multiplicando a iniquidade. Mas Deus nos chama requerotopoko chocororiá lá. Eis que envio o meu anjo agora para vos livrar e vos dar aquilo que me apraz. É o que o Senhor diz para você, Michael. Aleluia. Então Jesus vem e compra a mim e a você. E o que ele compra? Saia do genérico. Jesus comprou minha vida. Jesus comprou a minha família. Para com isso. Tudo isso foi ele que te deu. A única coisa que nós temos que não foi Deus que nos deu e que Jesus veio comprar são pecados, enfermidades, maldições, tudo aquilo que se resume na palavra limitações. E olha só, ele fez isso por quê? Porque ao comprar esse campo, esse tesouro, ele agrega o valor do Filho nesse tesouro. E com isso, Jesus é multiplicado. Aí faz sentido você entender Cristo em nós, em mim. Esperança da glória. A partir do momento que nós somos comprados e nos dirigimos à cruz de Cristo através do arrependimento, assumindo esse status, nós passamos a ter o valor do Filho de Deus. Por isso Deus viu mais valor em nós. Porque ele viu em nós a oportunidade de que Jesus fosse multiplicado. Tanto é que ele era chamado de o Filho unigênito do Pai. E ele passa a ser chamado do primogênito, o filho mais velho de uma família de filhos. Então o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, onde certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Jesus disse, o reino dos céus está ao alcance de vós e ele estará em vós. Porque quando ele faz esse compra, ele esconde.
para que aqueles que o invocam e entendem a operação entre céu e terra acessem essa vida escondida em Deus. Existe uma vida oculta em Deus e ela deve ser acessada por mim e por você. Como eu acesso esse tesouro? Como eu acesso essa vida? E entendo e usufruo dela. A partir do momento em que Jesus compra tudo aquilo que não presta em nós e deixa isso em nós, ele se torna o proprietário dessas coisas. Mas ele não tem a posse. Cabe a nós darmos a ele a posse. A partir do momento em que a gente se dirige a Deus, apresentando cada situação, cada problema, cada circunstância, cada etapa da vida, a gente está devolvendo para Deus aquilo que ele comprou. Automaticamente, a gente está dando a ele a posse daquilo que lhe é por direito. E em troca, o que ele vai fazer? Ele vai manifestar a vida que está oculta nele, que é o nosso tesouro. A partir do momento que Jesus morre, deixa herança para os filhos. E essa herança está com Deus nas regiões celestiais. E é através desse exercício sacerdotal, de entrega das coisas terrenas e o pedido das coisas celestiais, que nós temos acesso. E nesse processo algo maravilhoso acontece. Jesus é visto pelos homens na nossa história. Outra coisa maravilhosa, todo aquele que apresenta algo no altar e pede algo em troca, ele é o primeiro alvo de transformação, o primeiro a ser transformado quando começa a orar e apresentar as suas causas é você. Porque antes de Deus mudar qualquer circunstância, ele quer transformar você e eu. Nas nossas causas impossíveis, que apresentamos para Deus, e pedimos algo em troca, em que nós estamos nos transformando? Nós estamos nos transformando naquilo que vai nos tornar aptos a viver o cumprimento da promessa e do desejo de Deus. Rei Karabasudecai. Será que Deus está falando com você aí? Se você está buscando um tipo de restaurante de comida que não é a minha cara, você tem duas opções. Ou você pode deixar minha live, ou você pode mudar a sua escolha no cardápio e se alimentar daquilo que Deus está trazendo para você hoje. Para mim e para você. Primeiro para mim. Eu não venho aqui pregar para vocês, eu venho aqui pregar para mim em primeiro lugar. A live do Café com AP, ela é uma resposta de Deus para a minha vida. E sabe por que ela tem sido bênção na vida de tanta gente? Por isso. Porque antes de ministrar para você, eu vou buscar ser ministrado pelo Espírito Santo para compartilhar com você aquilo que Deus está trazendo para a minha vida. No nosso processo de transformação, nós vivemos momentos diferentes. Nós vivemos momentos de profunda tristeza. Talvez você esteja vivendo uma dessas etapas, um momento de tristeza, um momento de luto, um momento de frustração. Faz parte do processo. Deus, é interessante que Deus ele não te priva desses processos. Eu não sei qual fase você está, mas o propósito de Deus é que quando a gente ingressa nesse processo, a gente vai viver um processo de cura, um processo de restauração e um processo de prosperidade. Nós vemos a história de José nesse caminho. Cada vez que José foi invejado, que José foi traído, vendido, preso, ele estava sendo impulsionado cada vez mais para o propósito de Deus na vida dele. E sendo forjado em tudo aquilo que Deus tinha dado para ele e colocaria nas mãos dele. Então ele passa o processo
da decepção familiar, do abandono familiar, o processo de se sentir um objeto vendido, um escravo, um objeto na casa de Potifar, desejável da mulher de Potifar, se torna um prisioneiro, mas ele continua prosperando aonde ele está, e tudo quanto ele põe a mão prospera. Por quê? Tudo aquilo que na minha vida e na tua vida não tem solução, colocado nas mãos de Deus, sai do nosso tempo e entra na dimensão do Espírito, no tempo de Deus. Ainda mais aquilo que foi comprado e escondido. É algo de muito valor. E aí, quando você entra nessa ação, Deus começa a manifestar. Agora existem os processos, a gente tem que continuar se movendo nesses processos. Antes de vir a fome, José tem 2 filhos. Ele e a sua esposa têm um filho chamado Manassés e outro filho chamado Efraim. Manassés significa Deus me fez esquecer, mas uma tradução melhor seria Deus me fez superar. E depois Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, nesse processo de Deus, chega o momento em que Deus nos fará superar. Você, antes de prosperar, vai superar. Quais áreas você ainda não superou? Todos nós temos áreas que não superamos ainda. Que áreas você não superou? Não tenha vergonha de expor isso para Deus. Aquelas pessoas que estão te colocando num patamar, e eu não estou aqui fazendo alusão à fraqueza e ao erro, mas tem pessoas que te colocam num patamar publicamente e te desprezam pelas costas. Quando elas te colocam num patamar, dizem, fulano está com essa luta, esse problema. Não, fulano não pode, está te desprezando por trás. E se você, com receio dessa posição, não vai para Deus dizendo, Senhor, tem essas áreas que eu não superei. Olha aí, medo, dúvidas, pode colocar. Frustrações, decepção, ansiedades, angústias, não é verdade? Quais sentimentos permeiam a sua alma? Esses sentimentos estão conectados às situações da tua vida. E Deus sabe de cada uma delas. A questão não é a gente, eu sou bom porque eu não passei por tal coisa. Pelo amor de Deus, quando alguém vier te criticar por isso, você fala assim, meu filho, você vive em qual planeta? Jesus é chamado de homem de dores porque ele sofreu. Desprezo, humilhação. Já viu aquele tipo de gente que tudo deles é o melhor? Você pode ter a mesma coisa que aquela pessoa, mas ele te humilha e diz que o dele é melhor. E aí? Diante disso, a questão é, Deus está com você? Deus estava com José. Seja no fundo de um poço, seja numa prisão, seja no palácio. Deus estava com Gideão quando ele moía trigo no lagar. Deus estava com Josué, Deus estava com Moisés. A questão é, Deus está comigo. Deus está comigo. É como diz a canção, se Cristo comigo vai, eu irei. Agora, identifica a fase que você está vivendo, identifica os sentimentos que você está vivendo e traga aos pés da cruz. E pede ao Senhor um sentimento contrário, digamos, abandono, não quero sentimento de aceitação, de segurança da parte de Deus. Frustração, eu quero sentimento de realização. E Deus vai manifestar isso no ambiente físico. Por quê? Porque Deus é glorificado através da sua vida e da minha vida. É nessa hora que a gente vai para Deus e fala, amigo, olha o teu nome.
Eu estou aqui, eu estou obedecendo, eu estou confiante. Eu dependo de ti. Glorifico o teu nome na minha vida, na minha história. Porque a inveja é algo interessante. A gente se engana quando a gente acha que as pessoas nos invejam pelo que nós temos. Mas, na verdade, as pessoas te invejam por quem você é. E você é esse tesouro de grande valor desse campo que Jesus veio e comprou com a vida dele e escondeu. Escondeu. As suas fragilidades, as suas limitações no altar do Senhor valem muito mais do que qualquer recurso humano na face da terra. As minhas incapacidades aos pés da cruz têm que manifestar a capacitação que vem do alto, para que eu continue de pé, para que eu continue caminhando em direção ao propósito. E eu desejo isso para a sua vida, esse entendimento claro. Herabasudecai. O Senhor diz ser exaltado sobre a terra, Nirubai-san, por aqueles que me buscam e honram a minha vontade, Terivashonai Asub. Para fazer aquilo que me apraz, procuro homens que tenham prazer em me obedecer. É o que diz o Senhor. Herikalabashaias. Então o reino dos céus é como um homem que encontra um tesouro num campo, esconde de novo e vende tudo e compra. Deus pagou o preço de tudo que ele tinha, o seu filho, para multiplicar o filho, porque ele viu em você e em mim maior valor, que são a possibilidade de multiplicar Jesus. Agora, para isso você tem que entender que tudo aquilo que está nas suas mãos, nas minhas mãos, deve ser colocado no altar, mas que nesse processo você também tem que pedir algo da parte de Deus. E o mais importante, nessa relação terra e céu, o primeiro a ser transformado é você. Para onde essa transformação está te levando? Dependerá da relação que você tem com as suas incapacidades e os seus problemas. Como você tem lidado com as suas incapacidades e seus problemas? Se você tem lidado na força do seu braço, você vai se transformar em alguém carnal. Se você tem colocado nas mãos do Senhor, o Senhor vai te dar direcionamento, vai te ensinar como agir ou como esperar. E deixa eu te falar, quando Deus ensina a gente como agir, é muito mais fácil do que quando Deus diz para você, espera. Porque quando Deus diz para você, espera, a voz de multidão vai dizer para você, você não está fazendo nada. Só que Deus, para Deus você está fazendo tudo. Todos os heróis da fé do último século que deixaram seus livros, eles relatam algo, que depois que eles receberam a capacitação que vem do alto, eles aumentaram em 10% o seu poder de produtividade. Por isso, Deus está procurando em nós um espaço para que Ele possa agir. Onde Deus se encontra na sua agenda, como você se relaciona com as suas dificuldades, os seus problemas. Corre para o Senhor, Ele comprou isso. Ele comprou tudo isso, deixou nas suas mãos. E Ele tem coisas de grande valor escondidas que são acessadas através da sua entrega. Porque o reino dos céus é comparado a tudo isso. Pai, em nome de Jesus, glorificado seja o teu santo nome. Bendito e exaltado. Eu abençoo a todos aqueles que estão ao vivo comigo e aqueles que vão assistir depois essa live. Que eles sejam cheios do Espírito Santo para a tua glória e louvor. Em nome de Jesus. Escuta o que eu tenho para te falar. Nós estamos... o Café com AP, que é essa live, ela é feita por temporadas. E nós estamos nessa temporada chamada Jesus, que tem lives semanais toda terça-feira, às 9 horas do Brasil. Ela tem um ritmo um pouco diferente das outras séries que eu já ministrei, ok? Então eu te espero uma vez por semana. Segunda coisa, no link da minha bio, me segue se você ainda não me segue aqui no Instagram,
passe a me seguir. No link da minha bio tem algumas opções para você e eu te peço, invista um tempo ali. Tem um webinário com 4 vídeos importantíssimos que abordam também esse tema que eu falei aqui de outra forma. Tem um e-book gratuito para você, numa versão de bolso aí, que é o Kit de Sobrevivência em Casa, tá? Tem muita gente que fala assim, tem que falar de plenitude. Meu filho, tem gente que não está conseguindo sobreviver, você quer falar de plenitude? Não, ensina o cara a sair do escombro. Depois ensina ele. Primeiro é o quê? Deus me fez superar. Depois, Deus me fez prosperar onde? Na terra do meu sofrimento. Então baixa o meu e-book gratuito, Kit de Sobrevivência em Casa, tá bom? Tem ali minhas redes sociais, tem o Telegram. Nós somos em torno de 300 pessoas que fazemos parte do nosso grupo do Telegram, onde a gente tem contato direto, sem depender de algoritmo. Então te convido a fazer parte disso. E já tem muitas lives que eu não dou também essa oportunidade, mas eu queria dar aqui uma oportunidade para você semear uma oferta caso você deseje, tá bom? Não se sinta constrangido a isso, mas convidado. Está aqui o meu e-mail, que é o meu pix, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Nós temos alguns projetos em andamento, além da nossa vida 100% na obra missionária. E nós temos projetos muito importantes na área de ensino à distância, que exigem recursos. E talvez você queira semear algum valor, não importa qual, nesses projetos. E você também pode me mandar um e-mail, escrever para mim, me perguntar ou mandar uma mensagem. Eu vou ter o prazer de te falar mais sobre isso. Amém? Eu vou gravar essa live, ela vai estar disponível aqui no IGTV e daqui a pouco no YouTube, para que você possa curtir, compartilhar, comentar, enviar para os seus amigos aí, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, fica na graça e na paz de Jesus e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau!